Estão vendo aí o meu mar? Um mar Perfeito. Sim, sim. Um mar azul. É a torcida tricolor gremista. É o mar azul da torcida gremista. Felicidade social. Tem uma caneta aqui para mim. Vou pegar um papel para você. Ô, Afonso, ó. Estou ouvindo. Afonso, eu estou à tua disposição, viu? Deixa eu ver, estamos com 5 minutos, quase 30 pessoas, então acho que a bola está aí. Eu vou fechar o microfone de todos. Vai ter que abrir o seu, tá, professor Thalema? Espera aí. Vou cortar todos, pronto. Eu até já reabri o seu, pode falar. Tá escutando? Perfeitamente. Então tá bom. Só deixa eu... Tá, melhorou. Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Estou feliz de estar com vocês aqui de novo, trazendo essas palestras que, alguns anos atrás, eu andei espalhando pela região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, porque, como professor, eu me destaquei na área da educação física e depois fui requisitado para os congressos da área da educação. Então, tive essa missão de fazer a cabeça dos professores, poder ajudar a transformar a nossa escola. E o grande desafio, acho que não só do Brasil, de todos os países, é fazer uma escola mais saudável, uma escola mais feliz, e assim, transformando a educação, a gente transforma o mundo. Então, essa palestra que eu vou dar para vocês tem muito a ver com a palestra anterior que eu falei sobre felicidade, só que essa aqui tem um enfoque um pouquinho na questão social. E é isso que eu vou começar a explicar para vocês através desse quadro, mostrando, lembram da palestra passada, que a felicidade ela é o tema mais importante do momento e porque é o tema mais importante da vida. Então, a gente entendendo a felicidade e se transformando numa pessoa feliz, fica mais fácil a gente ajudar as pessoas a ser felizes e transformar a sociedade. Então, nós vamos começar com essa coluna aqui das emoções positivas, que a felicidade vem das emoções positivas, como eu tenho dito para vocês. A primeira emoção positiva, então, fundamental é a alegria. Diz Oswald de Andrade que a alegria é a prova dos 9. Alegria é a prova dos 9. Tu pode ter tudo na vida, mas se tu não tiver alegria, vai faltar um ingrediente básico. Para trabalhar a alegria, nós vamos recorrer ao nosso folclore e a nossa música brasileira. Vamos lá. Vou pedir para vocês colocar o calcanhar no chão esquerdo, calcanhar direito, e vamos trocando. Acompanhando a música brasileira. Todo mundo, vamos balançar. Ó. Calcanhar direito, calcanhar esquerdo. Calcanhar, ponta do pé. Esse é um exercício de ativação. Vamos ativar um pouquinho. Vamos começar com a perna direita. Calcanhar, ponta do pé. Vai mexendo o pé. Estão escutando a música, Alfonso? Sim, sim. Som Tá muito bom. Agora a perna esquerda. Calcanhar, ponta do pé. Vamos movimentando. Agora, pé direita, pé esquerdo, calcanhar. Continuando agora com os braços. Vamos movimentar.
batendo o pé no chão, um pé e o outro, ao mesmo tempo os braços. Vamos sambar. E o sorriso, cadê? Quero ver o sorriso de vocês. Quem sorri é mais feliz. Quem sabe cantar, canta junto. Dançando, movimentando os braços, as pernas, as mãos. Vamos botar um swing nesse corpo. Balançando, sambando, sentado. Olha o dedinho, Afonso. Muito bom. Que bonito esse sorriso. Quem sorri é mais feliz. A alegria é tudo de bom na vida. Parabéns para vocês. A alegria, então, ela é uma emoção divina, uma emoção da vitória, né, Evandro? A alegria é a emoção da vitória, das conquistas que a gente tem na vida, das realizações dos sonhos. E muito importante também ter a gratidão, né? Tu saber quanta coisa boa já teve na tua vida e poder agradecer, te sentir feliz, se sentir alegre por ter conquistado, por ter tantas vitórias na tua vida. A alegria, então, é uma emoção fundamental para quem quer ser feliz. E, para entender a alegria, a gente tem que entender a tristeza. A emoção do lado, aqui, ó, a emoção desagradável, é a tristeza. A tristeza é ok. Ela faz parte da vida. De vez em quando a gente perde, né, Evandro? De vez em quando a gente perde. A maioria das vezes a gente ganha, mas de vez em quando a gente perde. E quando a gente perde, a gente fica triste, faz parte da vida. Quando a gente perde alguém, quando a gente perde um animal de estimação, quando a gente perde um familiar, quando a gente perde um amigo, quando a gente perde dinheiro, está cheio de coisa para a gente perder, né? E a gente fica triste, é ok, faz parte da vida, significa que tu é sensível. Então, a tristeza é ok. Mas nós não podemos deixar a tristeza ficar conosco muito tempo. Se ela ficar conosco muito tempo, ela nos derruba. E hoje em dia existe uma epidemia que se chama depressão, epidemia de depressão. E pior ainda, uma pandemia. Infelizmente, né, essa pandemia ela tem devastado principalmente a população mais jovem, que está enfrentando os desafios para achar o seu lugar no mundo. Então, a depressão ela é um transtorno de humor, chamado transtorno de humor. Né? A pessoa fica abatida, não tem vontade de fazer nada. Por quê? Porque teve muitas perdas. E não acredita que possa mudar esse quadro. Não acredita mais, perdeu a esperança. A pessoa depressiva ela perdeu a esperança. Não acredita que pode mudar o quadro. E o que a gente tem que fazer como sociedade para combater esse tipo de transtorno, de pandemia? A ação social, então, é emprego. E um dos piores motivos de tristeza, de depressão, é a perda do emprego. Né? Felizmente, essa é uma realidade que a gente está vivendo hoje no mundo inteiro. Por isso que no mundo inteiro aumentou o índice de depressão. Infelizmente, a pessoa desempregada ela fica realmente abatida. E tem razão para ficar abatida. Mas ela vai ter que levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e procurar um novo emprego, refazer, reinventar a sua vida. Mas quando a gente fala, então, ação social em política social, seria a política de promover empregos. Né? Promover empregos. A terapia para alegria, tudo agora nós estamos falando de alegria, tá?
porque depois eu vou mostrar para vocês esse quadro, né, inteiro. A terapia para combater a tristeza e a atividade física, a gente sabe por inúmeras pesquisas científicas, e há muito tempo que a atividade física, a atividade aeróbica, a caminhada, a corrida, a dança, atividade física em geral, ela produz serotonina. E a serotonina a falta de serotonina é que nos traz a tristeza. Por isso que nós começamos dançando, para botar um pouquinho de swing, de serotonina no nosso corpo. Atividade física, então, ela é uma coisa maravilhosa. E quem pratica, sabe. Quem pratica, sabe. Por isso que a gente deve ter uma vida ativa, independente da idade, a gente sempre deve procurar ter uma vida ativa. A atividade física, então, ela é fundamental para manter a nossa serotonina alta, para manter a noradrenalina, adrenalina, e para manter a alegria de viver. Alegria de viver é fundamental nessa receita da felicidade. E o monstro que a gente combate, o dragão que a gente tem que combater, é o sedentarismo. Sedentarismo é uma doença grave. Sedentarismo é uma doença grave, porque o nosso corpo foi feito para o movimento. Os nossos antepassados, na pré-história, eles desceram das árvores. Primeiro eles viviam das árvores, depois eles desceram das árvores. Passaram 100 mil anos caminhando, se deslocando, eram caçadores-coletores. O nosso corpo foi estruturado naquela época. Então, imagina que o nosso corpo tem que ficar imóvel, sentado na cadeira, sentado na poltrona o dia inteiro, sem se movimentar. Realmente é uma agressão ao corpo. E o sedentarismo é uma doença grave, provoca pressão alta, colesterol alto, diabetes, e eu poderia continuar aqui um rol de doenças provocadas pelo sedentarismo. Portanto, a atividade física ela é fundamental, não somente para a nossa mente, para as nossas emoções, porque ela produz alegria, mas também para o nosso corpo não adoecer. Eu, como professor de educação física, sou um exemplo disso e sempre procurei levar essa mensagem para os meus alunos e, felizmente, com muito sucesso. Então, aqui nós vimos a importância da emoção positiva, da alegria, né? De trabalhar sobre o lado saudável do ser humano. E começamos dançando para sair do sedentarismo. E agora nós vamos continuar com a segunda emoção positiva, que são aquele mix que leva para a felicidade, tá bom? A segunda emoção positiva, vocês são maravilhosos, vocês são os mestres dessa emoção. Porque a paz é aquela emoção que tu fica calmo, que tu fica tranquilo. E quando a gente está calmo, quando a gente está tranquilo, a vida é bonita. Por isso que o Dom fez esse sucesso e continua fazendo sucesso. Porque eles nos transmitem, como a gente pode sentir agora, com a mensagem, com o relaxamento da professora Lourdes, a paz interior. A paz interior é uma emoção magnífica. Quando tu está em paz, imediatamente após, outras duas emoções brotam. A emoção do amor e a emoção da alegria. Porque é tão bom se sentir em paz, é tão bom estar em paz consigo mesmo, que isso te traz uma experiência divina, uma experiência sagrada. Então, a paz também é muito importante para a felicidade social. E o oposto é o medo. O oposto da paz é o medo, é a insegurança. A paz é a segurança, o medo é a insegurança. O medo é ok, faz parte da vida. Por quê? Porque o medo
é um alarme, é um alerta que o nosso sistema de segurança nos dá quando a gente se sente ameaçado por alguma coisa ou por alguém. E o medo, então, nos sinaliza, é uma informação importante, ok? Porque nos sinaliza que nós temos que nos preparar para enfrentar esse evento ou uma pessoa ou qualquer coisa que está nos ameaçando. Então, o medo é ok. Mas a gente não pode deixar o medo tomar conta de nós, porque ele vira transtorno de ansiedade. Infelizmente, outra pandemia mundial. Outra pandemia, a ansiedade e suas manifestações patológicas, que a ansiedade é a patologia do medo, né? E a depressão é a patologia da tristeza. A patologia do medo, os transtornos de ansiedade se manifestam como obsessão, como fobia, como transtorno, como ansiedade pós-traumática, como ansiedade generalizada. Enfim, se manifestam de diferentes maneiras. E as pessoas, hoje em dia, devido à pandemia do Covid, como diz o nosso grande mestre Evandro, do vírus chinês, aumentou muito o nível de ansiedade, infelizmente, né? E as pessoas recorrem à medicação, e essas medicações a gente sabe que têm efeitos colaterais, além de ser viciantes. O que a gente pode fazer como sociedade para combater esses transtornos de ansiedade? A justiça. O que a justiça tem a ver com a paz? A gente sabe que as sociedades mais justas, as sociedades onde tem menos desigualdade social, são sociedades menos violenta, menos agressiva, com menos medos, mais pacíficas. Sociedades que a justiça funciona. E a justiça social também, onde tem menos desigualdade social, são sociedades onde tem menos conflito social e tem mais paz, são sociedades mais pacíficas. Muito importante, então, a ação da justiça. A terapia da paz é o relax. Esse que vocês são mestres, que a gente se sente muito bem, relaxa todo o corpo, relaxa a cabeça. E essa é a melhor combinação. Sentir a mente relaxada e o corpo com energia. Sentir a mente relaxada e o corpo com energia. Essa é a melhor combinação. Infelizmente, tem muita gente que faz o contrário. Sente a mente com muita energia e o corpo relaxado demais. Essa combinação, não. Combinação ótima é tu sentir teu corpo pleno de energia, como a professora Lourdes mostrou, quando a gente se encheu de luz. E a mente relaxada, a mente calma, a mente pacífica. Então, tão importante ter a mente pacífica, né? E com a mente pacífica, a gente está produzindo alguns neurotransmissores, alguns hormônios, como a GABA e como as endorfinas. E o monstro que a gente tem que enfrentar para desenvolver esse potencial de paz, viver em paz, é o estresse. O estresse é outro monstro, é outro dragão da sociedade contemporânea, né? As pessoas com muita agitação, com muitos compromissos, com muitas contas a pagar, infelizmente, elas padecem desse transtorno que vem da ansiedade e que é social, que é o estresse, a cabeça agitada demais. E aí, quando tu está com teus pensamentos super acelerados, fica difícil acalmar a mente. Por isso que tu tem que recorrer ao corpo, chamar o teu corpo acalmar a tua mente. Esse aqui é o funcionamento do exercício de relaxamento, né? Tu não fica
falando com a tua mente, não, tu fala com o teu corpo. Aí tu sente teu corpo e o teu corpo acalma a tua mente. Então, essa coluna aqui, essa linha aqui que vocês estão vendo aqui, que é a linha da paz. Então, já vimos a alegria de viver e a paz interior. Vamos continuar com as nossas emoções positivas que conduzem para a felicidade. É claro, não podia faltar o amor, né? O amor é a força que estrutura a nossa vida. O amor é a força que estrutura a sociedade, porque o amor é essa cola que faz as pessoas se procurarem, faz as pessoas se identificarem umas com as outras, porque nós somos mamíferos. Os mamíferos gostam do contato, precisam da intimidade, precisam do carinho. Precisam da intimidade, precisam do carinho, precisam do amor. O carinho é fundamental. O carinho é fundamental. A carícia é fundamental. O oposto do amor é a raiva. A raiva é ok. A raiva é ok. A gente sente raiva quando tu é tratado injustamente, quando tu vê alguma injustiça. Isso desperta uma reação contrária àquela injustiça, àquela raiva, aquela conduta. E então é ok sentir raiva. A gente só não pode deixar a raiva tomar conta de nós. É nós que temos que controlar a raiva. Para a raiva não virar conduta violenta. Uma criança, por exemplo, que foi criada sem amor, muitas vezes se torna um adolescente agressivo e um adulto violento. Então, tão importante na criação dos filhos, né? É o contato, é o colo, é a mãe amamentar. Tudo isso cria um vínculo entre as pessoas e cria uma identidade saudável. A ação social que a gente deve promover para aumentar os níveis de amor numa sociedade é a cidadania. Isto é, estimular as pessoas a participarem da sociedade, a trazerem seu melhor, assim como vocês têm, como o Afonso, como o Júlio, como o Evandro, como a Lourdes, têm nos trazido essas palestras maravilhosas espontaneamente, né? Isso significa que eles estão dando o melhor de si, transmitindo valores, procurando tornar a sociedade mais saudável. Isso significa cidadania, tu participar da sociedade de forma positiva. E a terapia do amor é em grupo, porque o amor é uma força de grupo. Por isso que não adianta só fazer atividade física e atividade de relaxamento, porque isso aqui tu pode fazer sozinho. Mas se tu quer amor, e amor é a força que estrutura a família, que estrutura a escola, que estrutura a sociedade, tu tem que participar em grupos. Tem que participar de grupos. Os grupos são fundamentais na nossa vida. Tem diferentes tipos de grupos, né? Diferentes tipos de grupos. Os grupos saudáveis que a gente conhece é a família, o grupo de amigos, o grupo de crescimento, o grupo da religião, o grupo da aula, os grupos de WhatsApp. E o Dom é um grupo maravilhoso, né? Um grupo que veio se estruturando há tantos anos, pessoas maravilhosas como são vocês. Então, é muito importante para o ser humano participar de grupos, porque o ser humano é geneticamente social. E o monstro, o dragão que a gente tem que enfrentar, chama-se solidão. A solidão é o pior estresse. Solidão é o pior estresse. Tanto é que nos presídios, quando querem castigar alguém, eles colocam na solitária.
tiram do convívio social. Vocês vejam, então, a importância do amor, de pertencer a grupos, de exercer cidadania, de ser um indivíduo amoroso, um indivíduo que tem ternura, que gosta das pessoas. E o amor mais sublime que existe é a amizade. O amor mais sublime que existe é a amizade. Vejam a importância de ter amigos. Um amigo é um anjo da guarda. Um amigo é uma pessoa que tu pode recorrer a qualquer hora e que tu sabe que vai te ajudar. É uma pessoa que tu te identifica com ela. Muito importante, então, a gente cultivar amigos. Nessas pandemias, a gente deve procurar as pessoas pelo celular e telefonar para elas. Aquelas pessoas que tu gosta, telefona para elas, pergunta como é que tu vai, como é que está te sentindo. Isto é, trabalha com teu grupo de amigos. Apesar de ficar em casa a maior parte do tempo, hoje em dia a gente não é estimulado a sair, mas tu pode pegar o celular e ligar para os teus amigos e conversar com eles. Então, isso é muito importante, porque o amor, a paz e a alegria é a receita da felicidade. E agora vamos para o prazer de viver, né? O prazer de viver é fundamental também para a pessoa ser feliz, porque a vida é plena de prazeres. Deixa eu ver como é que está esse quadro aqui. A vida é plena de prazeres. Antes de falar do prazer, eu vou dar um oi para a Suede. Oi, Suede, agora é que eu vi que tu está aí. Que legal. Suede é minha vizinha aqui do meu bairro. Então, pessoal, prazer, a vida é plena de prazeres. De onde vêm os prazeres da vida? Vêm dos 5 sentidos. De tu saborear uma comida boa, de tu olhar um filme, olhar um pôr do sol, de tu escutar um passarinho, escutar uma música maravilhosa, de tu sentir o cheiro de uma flor, o cheiro dos perfumes, e de tu estar em contato com roupas gostosas, de tu te sentir bem com a tua pele ter essas sensações prazerosas que a gente pode sentir. Então, o prazer no amplo sentido, ele significa isso, significa que a vida é plena de prazeres e que a gente deve procurar fazer tudo com prazer. Isso que o Freud chamou o princípio do prazer. O oposto, agora nós vamos falar do prazer no sentido restrito, no sentido da sexualidade, né? O oposto do prazer, no sentido restrito da sexualidade, é impotência, frigidez. A gente sabe que quando a gente fala em sexualidade, a gente está falando num tabu. Infelizmente, sexualidade ainda é um tabu hoje em dia. E nós devemos ter muito cuidado e coragem de tocar nesse tema, que a maioria das pessoas tem alguma dificuldade de lidar. E o transtorno emocional que a pessoa que sente essa impotência, essa frigidez, chama-se repressão sexual. A repressão sexual, então, a pessoa perde o contato com o prazer de viver e o prazer sexual. A ação sexual, então, é a educação sexual. Deveríamos ter uma educação sexual saudável desde os primeiros anos da escola, para não desenvolver nenhuma espécie de impotência e frigidez, sentir prazer sexual. A gente pode, como eu falei na palestra passada, a gente pode sentir prazer sexual a vida inteira. A gente pode sentir prazer sexual a vida inteira. Não existe idade para sentir prazer sexual. Mas tem uma condição, lembra qual é? Tem que praticar, porque o órgão que não é estimulado, ele deteriora. A terapia do prazer é o toque.
O toque é muito importante, sabe por quê? Porque a pele é o maior órgão que nós temos. A pele é o maior órgão que nós temos. E a pele gosta de sentir-se acariciada, de sentir-se tocada, de sentir-se protegida, de sentir-se contida, de uma forma prazerosa. Então, é muito importante o toque. A gente devia ser estimulado desde pequeno, desde criança, a se tocar, a tocar as outras pessoas, a ter uma relação saudável com o seu corpo. E o monstro que a gente tem que enfrentar é o intelectualismo, né? Porque quando a gente desenvolve demais o intelectualismo, a gente, muitas vezes, os intelectuais perdem contato com as coisas mais simples da vida, que vem do prazer de viver, do prazer de ter um corpo, de ter 5 sentidos, do prazer de tocar e ser tocado, e eles concentram toda a sua energia só no plano intelectual, esquecem do corpo físico. Então, é muito importante nós não cairmos nesse vício do intelectualismo. E, para finalizar, complementando também e continuando nas reflexões que o Evandro nos tem conduzido tão brilhantemente, o sentido da vida. E essa coluna aqui das emoções positivas é o lado que a gente tem que fortalecer em nós, não é? O lado que a gente tem que fortalecer. O sentido da vida, então, é tu ter um objetivo, tu ter uma meta, porque todo o ser humano veio ao mundo com uma missão, com uma vocação, com um objetivo. E cada ciclo da vida a gente tem que se fazer essa pergunta: qual o sentido que a minha vida tem hoje em dia? Torcida gremista ou colorada? PP. Gol do Grêmio. Aqui, ó, família gremista é assim, ó, na sala está todo mundo escutando o jogo. Então, pessoal, o sentido da vida é uma coisa muito séria. Quem fez esse estudo foi o Viktor Frankl, psicólogo do campo de concentração, que desenvolveu a logoterapia. Porque ele era um psicólogo que, no campo de concentração, ele não se entregou à impotência e não se integrou ao desespero. Não se integrou ao desespero porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, ele tinha já escrito um resumo de um livro que ele queria publicar, que era o livro básico da logoterapia, depois ele publicou, e ele não tinha ainda realizado esse objetivo, essa missão da sua vida. Então, como ele tinha um sentido muito forte para continuar vivendo, principalmente nos campos de concentração, nas piores condições de vida, ele permaneceu vivo e ele conseguiu sobreviver ao Holocausto nazista. A emoção desagradável que a pessoa enfrenta quando ela não tem sentido da vida é o tédio, o vazio existencial. A pessoa fica muito inerte, fica muito inerte. Ela não tem um sentido. Como essa é uma situação difícil de viver, ela cria vícios e dependências químicas, né? A pessoa que não tem sentido para a vida, ela busca nas drogas, na dependência química, ou então no consumismo, ou então em outros tipos de vícios sociais, os vícios sexuais também. Agora, Talema, estamos com 2 minutinhos para acabar. Tá, se não der para terminar. acabar, a gente termina no terceiro módulo. Continua tranquilamente aí, a gente tem o terceiro módulo para, se for necessário, ok? Tá bom, eu já estou no final, mas eu acho que vai precisar continuar logo no início do terceiro módulo. A ação social que a gente tem que promover para ajudar as pessoas a achar o sentido da sua vida é a democracia e a liberdade.
Porque na ditadura, tu não pode escolher, tu não tem escolha, tu tem que fazer o que os outros querem que tu faça. Mas numa democracia onde existe a liberdade, tu pode escolher o sentido da tua vida por ti mesmo. E a terapia é a criatividade. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus, isso é, ele é criativo. Nós temos que criar a nossa vida e criar, inclusive, o sentido da nossa vida. E para finalizar esse primeiro módulo, vou continuar só um pouquinho, só falta um slide ainda, tá? Quero dizer que o monstro, o dragão que a gente enfrenta é o fundamentalismo, isto é, as religiões fundamentalistas ou os partidos políticos fundamentalistas. O fundamentalismo não é só das religiões, é também da política, né? As pessoas ficam fanáticas, ficam viciadas e só pensam daquela forma e acham que a forma delas é a única forma correta de pensamento. E hoje em dia a gente sofre disso nas redes sociais, porque as redes sociais acabam fazendo com que as pessoas pertençam a bolhas, né? E dependendo do algoritmo dela. Então, o fundamentalismo